Aleluias. A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Como é que foi o domingo aí? Foi bênção? Glória a Deus. Eu gostaria de que as crianças, por gentileza, de 0 a 11 anos, fossem para o seu culto infantil. De 0 a 11 anos. Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você está no melhor lugar. Diga mais forte, querido, você está no melhor lugar. Glória a Deus. Deus é fiel. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, por Ele estar neste lugar? Toda a honra, toda a glória seja dado ao nosso Deus. Eu quero poder, nessa noite, trazer uma palavra sobre a sua vida. Eu quero agradecer o pastor João pela oportunidade. Muito obrigado, pastor João, pela oportunidade. Sei que nós estamos, mês de agosto, agora nós vamos para 26 anos. 26 anos. Tem 18 anos que eu estou na Igreja Batista Renascer. Para mim é uma honra, né? Eu quero, assim, agradecer. Muito obrigado, pastor João, por se eu confiar em mim o culto de segunda-feira. Sou grato a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas. E nessa noite, esse início de tarde, início de noite, eu quero poder, nessa noite, trazer uma palavra de reflexão para você. É uma tarde de ceia, é o momento que Deus separou para falar comigo e com você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida na Tua presença. Diga assim: os meus ouvidos estão preparados para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Diga assim: eu não vou sair deste lugar da mesma forma que eu entrei, mas eu sairei, diga, curado, restaurado, transformado, com a minha fé inabalável. Amém, queridos? Eu quero, coloca para mim, por gentileza, aí, o tema desta ministração, nesta tarde. Olha o que Deus tem para você. A minha aliança é irrevogável. Se você, nesta tarde, sair deste lugar com a convicção do que Deus vai falar com você, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a aliança que Ele tem comigo e a aliança que Ele tem com você é irrevogável. Eu quero que você coloque para mim, por gentileza, nós vamos basear nesse... Eu separei um texto, assim, o culto de segunda-feira é um pouco, a pegada é um pouco diferente, mas eu quero segurar um pouco aqui. Mas coloca para mim, por gentileza, o Salmos 89. Olha o que Deus diz. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Aqui é Deus falando com Davi. Então, nessa noite, nessa tarde, porque a gente vai confundindo tarde com noite aqui, mas vai tudo bem. Deixa eu dizer algo para você. A aliança que Deus tem com você, ela é irrevogável. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Nessa tarde, nós estamos aqui para celebrar essa ceia, nessa tarde. Mas isso aqui é algo para a gente fazer uma reflexão. Qual é a aliança que Deus tem comigo e a aliança que Deus tem com você? Porque quando a gente fala de aliança, talvez se você for olhar do seu tempo, as alianças que você fez, de repente muitas alianças foram quebradas, muitas pessoas deixaram você no meio do caminho, mas Deus não abandona você. Se nós estamos neste lugar, já partimos para 26 anos, é porque Deus tem uma aliança com essa igreja. Deus tem uma aliança com você. E ao longo dessa história, eu quero fazer uma pergunta para você. Como têm sido as suas alianças?
Quantas pessoas, às vezes, você monta uma sociedade, ou de repente você tem algo que você fez, e de repente essa aliança foi quebrada. Mas o que é esta palavra irrevogável? O que diz essa palavra para mim e para você? Significa que ela não pode ser cancelada. Significa que ela não pode ser desfeita e nem anulada. A aliança que às vezes você faz com um homem, você faz com pessoas, há pessoas, quando uma aliança ela é feita, geralmente sempre é entre duas pessoas. Não tem como você congregar sozinho e nem casar consigo mesmo. Você vai ter que fazer uma aliança com alguém. E a aliança, muitas vezes, ela vem de duas partes. E geralmente, às vezes, alguma aliança, às vezes uma pessoa, ela vacila, ela tem um desvio de caráter, e de repente ela sai de uma aliança que não era para ter desfeito, mas de repente a pessoa não pensa igual a você, e essa aliança, ela é desfeita. Mas Deus é diferente. A aliança com Deus é diferente. A aliança que Deus tem com você, ela é totalmente diferente. Às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos, mas Deus sempre é especialista em fazer aliança. Hoje é um dia de ceia, é um dia de nós fazermos uma reflexão, a aliança que Ele fez comigo e Ele fez com você. Ah, pastor, mas está difícil. Pastor, você não sabe o processo que está sendo. Mas todo o processo, depois vem o propósito de Deus na sua história. Porque a aliança que Deus tem com você, que Deus tem comigo, ela não pode ser, diga comigo, cancelada. Diga assim, a aliança que Deus tem comigo não pode ser cancelada, nem desfeita e nem anulada. A Bíblia diz que você pode ir lá no mais profundo, Ele vai estar. Você pode ir no mais alto monte, Ele vai estar com você. O homem pode te abandonar, mas Deus jamais, Ele te abandona. Então, esse significado da ceia para mim e para você, é Deus dizendo para você, filho, eu não vou te abandonar nunca, jamais. Deus não volta para trás com as suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Ele não volta. A promessa que Ele prometeu para você vai se cumprir, porque diz a palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Se Ele diz que você e a sua casa servirá ao Senhor, diga, eu creio que eu vou servir. Independente se seu esposo está aqui ou não, se seu filho está aqui ou não, mas a promessa de Deus é que todos sejam transformados, restaurados por Ele. E nós precisamos tomar posse dessa palavra. Lá em Números 23, versículo 19, diz, olha, está escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí eu quero pegar alguns trechos aqui da palavra do Senhor, de algumas alianças. Sabemos que todos os homens tiveram aliança com Deus, aqueles homens que fizeram diferença na sua história, no seu tempo. E eu quero trazer para você, porque Deus tinha uma aliança com Adão. Sempre no final da tarde, Deus vinha para falar com Adão. Ele tinha uma aliança com ele. Porque se você não tem aliança, você não quer nem estar perto. Não quero estar perto dessa pessoa, não tem aliança. Mas Deus sempre estava com Adão. Mas Adão, ele deu uma vacilada lá. Adão falhou. E ali foi rompida uma aliança. Sempre o diabo vai lutar contra a aliança que você tem com Deus, que eu tenho com Deus. Muitas vezes ele vai tirar você do foco.
Porque se Deus agisse como eu e como você, às vezes nós não estaríamos aqui. Porque nós somos falhos. Eu sou casado já há 32 anos, o pastor 38, né, pastor? Querido, e às vezes assim, você pensa, pastor, não dá trabalho, não. Às vezes eu falo assim, minha esposa fala assim, você me dá trabalho demais. Aí, quando eu dou trabalho para ela, às vezes ela vai em algum lugar, aí eu ligo para ela, onde você está? Estou aqui na casa da minha mãe. Daqui a quanto tempo você está de volta? Daqui a 20 minutos, eu olho no relógio. Uai, mas você não vai vir, não? Daqui a pouco. Aí, quando ela chega em casa, eu falo assim, você quer comer alguma coisa? Você quer que eu te levo num lugar mais diferenciado, lá no Coco Bambu? Não. Eita. Isso é estratégia minha, hein? Não sei qual que é a sua estratégia. E às vezes eu falo assim, ela gosta muito de x-salada, eu falo assim, vamos lá no Badeiro. Vou. Opa. Aí eu começo a mudar, porque a aliança, querido, tem que haver renúncia. A nossa aliança com Deus, muitas vezes, ela precisa de ter uma renúncia genuína da minha parte e da sua parte. Às vezes, você dizer não para a situação. Não, se eu não quero isso, eu não vou fazer isso, porque isso não agrada ao Senhor. E essa aliança, ela requer uma renúncia da minha parte. Porque Deus sempre vai estar disposto a fazer aliança com as nossas vidas. Lá em Gênesis, quando o pecado entra, e Deus fala assim, Noé, constrói uma arca. Deus tinha uma aliança com Noé. Quando acontece todo aquilo, Noé ele constrói aquela arca e ele vai dentro daquela arca com a sua família, e Deus faz uma aliança com Noé e diz para ele, eu não vou destruir mais com o dilúvio. Deus prometeu para Noé, diz, eu não vou fazer isso mais. Ponto final, não vou fazer isso mais. Deus faz uma promessa para Abraão, diga, você vai ser uma grande nação. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e Ele cumpre com a sua palavra. E Deus também fala lá com Davi. Deus prometeu para Davi, o trono de Davi, que duraria para sempre, se cumpriria o Cristo, o Rei dos Reis. Se nós estamos aqui, porque existe uma aliança que Deus fez lá atrás, e hoje nós somos reflexos desta aliança. Então a aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem comigo, ela é irrevogável. E nós olhamos, Deus fez uma aliança. Ele não muda. Jesus fez uma aliança comigo e com você, lá na cruz do Calvário. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Deus olhou para mim e olhou para você. Olha, eu quero entregar minha vida pelo Alaí, pela vida do João, pela vida do Ivo. Eu entrego a minha vida, porque o primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão veio para transformar, para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida. Então não tem como nós não sermos gratos a Ele pela aliança que Ele tem comigo e que Ele tem com você. E esta aliança foi feita com um preço de sangue. E a gente olha sobre esta aliança que Deus tem comigo, que Deus tem com você. É nós nos aprofundarmos. Hoje é um dia de nós dizermos, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua aliança. Senhor, quanto eu sou falho. Mas o Senhor olha para mim e diz, eu escolhi você. Eu separei você.
Se nós olharmos pela nossa pessoa, Senhor, nós não somos dignos de nada, Senhor. Mas Deus escolheu você porque Ele acredita em você. Existe um potencial extraordinário na sua vida. Você não é um acidente, você é a menina dos olhos de Deus. Se Deus te escolheu, Ele não erra, Ele escolheu a pessoa certa. Se você está sentado neste lugar para ouvir a palavra do Senhor, é porque Ele te escolheu, é porque Ele sabe que você pode dar muitos frutos para o reino dEle. Nós podemos saquear o inferno e povoar o céu. O que precisa é de eu dizer: Senhor, muito obrigado pela aliança que eu tenho, e a partir de hoje eu declaro que eu vou ser discípulo do Senhor. Porque isso tem que partir da minha vida, eu não posso esperar pelo outro. Ah, deixa que o pastor faz, deixa. Não, quem gera ovelha é a ovelha. É a ovelha que gera ovelha. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, muito grato a Deus pelo que Deus tem feito neste lugar. Quantas coisas maravilhosas que Deus tem feito neste lugar. Porque tem uma aliança. E esta aliança irrevogável. Esta aliança é irrevogável. Porque essa aliança ela foi feita com o propósito de levarmos para a eternidade. Porque a eternidade é o seu lugar e é o meu lugar. Deixa eu dizer algo para você mais aqui. A aliança, como ela é feita por duas partes. Lá no livro de Isaías, capítulo 49, verso 15, não precisa de você abrir, só você acompanha. Haverá uma mãe que possa esquecer o seu filho, ainda que mama? E não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu jamais me esquecerei de ti. Tem momentos na sua vida e na minha vida que às vezes a gente acha que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Porque a palavra do Senhor diz: pode uma mãe esquecer o seu filho? Às vezes quando você vai lá onde os pessoal são presos, lá no presidiário, sempre a mãe está lá na porta. O filho fez o que fez, mas a mãe está lá na porta. Ela não abandona o teu filho. E Jesus diz: olha, pode uma mãe esquecer? Todavia, eu jamais esquecerei de você. Porque existe uma aliança entre você e Deus. Existe uma aliança que Deus fez comigo e com você. Ele fez um pacto de aliança conosco. No livro de Abacuque, no primeiro livro de Abacuque, ele chateado, grilado, e ele muito chateado, porque Deus não... Eu vou dizer, olha, o outro prospera e eu não prospero, porque isso? Ele, um momento de indignação de Abacuque. Abacuque estava chateado com Deus, ele ficou chateado com Deus, e ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, mas aí depois lá no versículo 3, Abacuque, ele começa a perceber que existia uma aliança, e essa aliança era irrevogável na vida dele, e ele começa a ver qual era o significado de Deus na vida dele. E ele vem e diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que se decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas malhadas não sejam arrebatadas nos currais, nem que haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O seu Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre alturas. Esse é o Deus que você serve. É um Deus que te levanta. É um Deus que coloca você de pé. É um Deus que diz para você: eu não sou nada. Não, você é tudo. Você é mais do que vencedor. Ele te escolheu. Ele não erra quando Ele te escolheu. E quando a gente olha para Abacuque, ele começa a ver: Deus
é demais. Deus não muda. A aliança com Deus não é mais uma promessa, é uma declaração eterna do seu amor, da sua graça e da sua fidelidade. Esta é a aliança que Deus tem comigo e Deus tem com você. Quando eu e você temos uma aliança com Deus, Deus muda o nosso destino. Jó 42, verso 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido ou cancelado. Jó, ele declara isso. Jeremias diz: porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Hoje, Deus diz para você: eu vou mudar a sua história, assim como fez na vida de todos os homens. Tem um momento na vida de Elias, ele abandona tudo, ele se esconde dentro de uma caverna, e Deus chega e fala assim: o que você está fazendo aqui? Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Ah, mas tem tantas pessoas, por que você não escolhe o outro? Eu tenho uma aliança com você. Às vezes eu falo assim: Deus, mas meu tempo é tão curto, Senhor, meu tempo é muito apressado, o Senhor me coloca, mas Deus tem uma aliança comigo, e eu tenho que fazer, eu tenho que exercer o meu chamado nessa terra, nessa geração, e nós somos escolhidos do Senhor. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. O nosso tempo aqui, ele é bem acelerado, nós temos que fazer algumas coisas ainda cedo, Senhor. E, querido, Deus te escolheu. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você estiver com a sua família, eu gostaria que você ficasse do lado dela. O seu filho, a sua filha, ou seu esposo, a sua esposa. A minha esposa está lá do outro lado. O inimigo sempre vai lutar para desfazer as nossas alianças. Mas Deus sempre vai estabelecer alianças entre mim e você, para que o nome dele seja exaltado, glorificado. A nossa vida é feita de alianças. Não tem como eu ficar em casa sozinho, não tem como eu congregar sozinho. Se a gente for olhar, se Deus fosse como nós, ele fala assim: mas eu vou... não, esse aqui eu não vou querer não, porque isso dá trabalho demais. Não, esse aqui eu não quero não, porque isso aqui dá trabalho demais. Esse aqui, ele vem só no culto da ceia. Esse aqui ele não vem no culto da segunda. Esse aqui não vem na quarta. Não quero. Mas quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê a menina dos olhos dele. A sua família é um projeto de Deus. A sua casa é um projeto de Deus. Chegou um tempo de nós chorarmos, não de tristeza, mas chorarmos de alegria, por tudo que Ele vai fazer nessa geração. E esse tempo não é amanhã, não é depois da manhã, esse tempo se chama hoje. Esse tempo se chama hoje. Porque Ele é um Deus de aliança. É o Deus que não falha com as suas promessas. É um Deus que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua história. Eu sou muito grato a Deus por essa família, a Igreja Batista Renascer.
Nós fazemos parte de uma família. Não é somente assim o pastor João, não. Nós somos a família. Nós somos a família Batista Renascer. E existe uma aliança com essa igreja. Uma aliança porque nós estamos aqui para cultuar, para celebrar, para agradecer por tudo que Ele tem feito na minha história, na sua história e tudo que Ele vai fazer ainda. Então eu quero que você feche seus olhos com a sua família. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus Você pode levantar suas mãos bem alto e declarar essa canção. sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Xarabacanta recoba checantarema. Remaná xarabacoba, remaná xarabacanta remanás. Pastor, o que essa aliança ela muda na minha vida? Perdão dos seus pecados, restaura a nossa comunhão com Deus, vida eterna está na aliança, presença do Espírito Santo e identidade de ser filho de Deus. Essa é a aliança que Deus tem para mim, Deus tem para você. É uma aliança de mudança de rota.
Talvez se você ainda não foi batizado, diga: eu quero ser batizado. Procura o pastor Jacinto, você batiza, para você participar dessa ceia. Porque existe uma aliança. Isso aqui não é simplesmente um pão, um vinho, não. Isso é uma aliança que Deus tem comigo, Deus tem com você. É uma aliança de mudança de vida. Essa tarde, Deus separou. Não era para outra pessoa estar aqui, era para você estar aqui. Porque existe uma aliança. Existe uma aliança. Só o refrão dessa canção. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante suas mãos bem altas. O levantar das suas mãos significa render-se a Deus. Quando você levanta as suas mãos: Senhor, toma o controle da minha vida, toma o controle das minhas emoções. Senhor, me ensina, Senhor, me ensina a ser transformado todos os dias. O apóstolo Paulo disse: nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. E hoje nós nos entregamos na tua presença, Senhor. Sozinhos, Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor, se a tua presença não estiver em nosso meio. Pai, se o Senhor não estiver aqui, Senhor, nada, Senhor, faz diferença, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, porque nós dependemos 100% do Senhor. Senhor, toma conta das minhas emoções, toma conta, Senhor, dos meus sentimentos, Senhor. Me ensina, Senhor, a cada dia a ser melhor, uma pessoa melhor, Senhor. Eu entrego, Senhor, o meu coração. Eu entrego o meu coração na tua presença, Senhor. Eu não quero ter o controle, mas que o Senhor tenha o controle de todas as coisas, Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. E é tudo que eu quero, é esta vontade sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?